Já estamos ao vivo, vamos entrando, pessoal, para a nossa live de hoje do Janeiro Branco, uma conversa com a psicóloga Kelly Molinari, para a gente falar um pouquinho dos desafios e de como a gente pode ter uma saúde mental melhor no nosso dia a dia, né? Os desafios que a gente enfrenta, mas existem várias ferramentas e principalmente a maneira com que a gente aprende a lidar com as situações da vida, porque problemas a gente sempre vai ter, mas é essencial que a gente aprenda a lidar. Então, vou esperar mais um pouquinho, eu já vou convidar a Kelly para entrar também na nossa live e fique à vontade e chame mais pessoas para fazer parte do nosso bate-papo. Em instantes, a gente começa então a nossa live do Janeiro Branco. A Elaine, oi Elaine, tudo bem? Tá dando um tchauzinho aí, vamos lá? Vamos entrando, pessoal. Quem tiver online aí, se o áudio, dá pra ouvir bem? O áudio tá bom? Puder me ajudar só pra ver se tá tudo certo no áudio? Vocês estão ouvindo bem? A Kelly já respondeu aqui, disse que já vai entrar. Sextou, pessoal, com informações sobre a saúde mental. Sempre é importante a gente falar sobre isso, trazer para discussão, para conscientização. Então, vamos aproveitar esse momento para você fazer perguntas. Se a gente não conseguir responder agora na live, se quiser colocar inbox aqui ou mesmo colocar na postagem que vai ficar aqui no Insta do Janeiro Branco, fiquem à vontade, porque a gente está aqui para isso, para poder compartilhar informações e para poder responder vocês. Ó, que legal, Janeiro Branco Blumenau entrou também. Muito bom essa união, essa troca, para que a gente possa falar sempre, cada vez mais, na verdade, sobre a saúde mental. E que não seja só em janeiro, mas que seja o ano todo. Para a gente mostrar para as pessoas as ferramentas que existem, que estão disponíveis e que você pode procurar o que você se identifica mais. Mas a gente já vai falar sobre isso, já vou dar um spoiler aqui de algumas informações para a gente conversar. Daqui a pouco a Kelly já vai entrar também. Opa, a Kelly entrou. Que tá me ajudando. Oi, Kelly! Tudo bem? Tudo certo, bom dia. Certo? Eu não tô ouvindo a Kelly. Eu acho que é por causa da saída do microfone. Eu tô te ouvindo, tá? Sim, agora sim, é por conta do microfone. A gente tentou colocar o microfone aqui, só que daí ele não consegue, eu não consigo ouvir, não tem saída. Legal. Tá me ouvindo bem? Eu te escuto bem, tudo certo. Ah, legal. O pessoal tá entrando, sejam bem-vindos. Compartilhe ali, né, com os seus amigos que você acha que tem que participar dessa live de hoje, né, Karina? A gente vai falar sobre um tema muito importante, em prol do Janeiro Branco, então compartilhe aí com todo mundo e vamos acompanhar a gente agora no horário de almoço. Isso aí, eu falei, sextou, falando um pouquinho de saúde mental, a gente trazer algo para você pensar durante o seu final de semana, para quando você relaxa, quando você está mais tranquilo, quando você vai ler um livro, enfim, para
pensar na sua vida. O que você pode fazer para ter uma vida mais leve, né? Como é que a gente enfrenta os desafios do dia a dia que sempre vão existir, mas que tudo depende de como você vai agir diante deles, né? Vai se sentir, vai pensar, enfim. Justamente. Eu sempre falo, né, Karina, a vida de adulto é isso, né? É ser resolvedor de problema. Exatamente. Né? Mas a gente Então, não pode pagar boleto, né? exatamente. Nem é problema, eu falo, são desafios, né? São desafios, assim, necessários para o nosso desenvolvimento, né? Porque, com certeza, a cada obstáculo que a gente supera, né? A gente atinge um novo nível de consciência. E a gente consegue ir ainda mais longe. Exatamente. A gente está aqui para evolução. E a evolução, ela depende muito da gente. Daquilo que a gente se propõe a saber mais e se permitir sentir a dor também, falar sobre ela, que eu acho que é essencial para o nosso crescimento. Tenho visto e tenho comentado muito nas palestras, nos trabalhos que eu tenho, justamente sobre isso. Principalmente com as mulheres, a gente fala, né? Vamos falar sobre as nossas dores, vamos comentar, vamos... Porque às vezes o teu depoimento ali naquele momento, né, ou você trocar uma ideia com alguém, é um momento onde aquilo que a pessoa te fala é algo que também é teu, que você se identifica, que você pode ter insights, ou seja, você pode encontrar maneiras de amenizar, de resolver até em situações das outras pessoas. Então a gente precisa falar, ou falar com um profissional, como a gente fala, né? Quando eu não estou me sentindo bem, o que eu preciso fazer? Acho que tem muito tabu ainda pela frente para quebrar, né, Kelly? Com certeza, né, Karine? Eu sempre falo, às vezes as pessoas acham que guardar na caixa vai resolver a situação, né? Então, enquanto eu não olhar para isso, não vai me incomodar, eu vou deixar aqui guardadinho. Mas aí vai ser um acúmulo, né? Um acúmulo de situações e de emoções ali que foram guardadas, não foram ressignificadas, não foram elaboradas, e aí vira aquela bola de neve, né? E como a Karina falou, tem ainda muitos tabus, né? Envolvendo a psicoterapia, a saúde mental, né? Mas é necessário que a gente olhe, né, para aquilo que a gente precisa trabalhar e procure ajuda se for necessário. A gente vai falar sobre isso hoje. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de autocuidado, é sinal de que você quer evoluir na sua vida, você quer evoluir como pessoa e você quer desenvolver uma melhor versão de si mesmo, né? A gente tem que ser humilde em observar aquilo que a gente pode melhorar na nossa vida. Tanto para nós mesmos, quanto para as pessoas ao nosso redor, quanto para a nossa sociedade, né? Então, é aquilo que a gente brincou hoje de manhã numa reunião que a gente estava, né? Às vezes eu faço terapia para lidar com quem não faz terapia. Imagina se todo mundo fizesse terapia e nem só o trabalho do psicólogo, né, Karina? Então, a gente tem tantas possibilidades hoje, né? De práticas integrativas, de ferramentas, de cursos. Nossa, tem tanta coisa que a gente pode acessar, tanta coisa para melhorar, que tem para todos os gostos, né? Tem para todos os gostos, não é desculpa que não tem oferta, tem sim. É só a gente entrar em ação e procurar aquilo que a gente mais se identifica. Exatamente, é exatamente isso, Kelly. Vamos começar então, o pessoal está entrando. Agradecer às pessoas que estão conectadas, é muito bom isso, muito bom sentir as pessoas unidas e querendo saber mais e compartilhando ideias. Eu acho que esse é a grande, né, diferença da gente trabalhar temas como esse. Boa tarde a todos que estão presentes aqui, se vocês puderem continuar compartilhando, trazer mais pessoas para fazer parte. Essa é mais uma live do Janeiro Branco, que é uma campanha nacional para a gente falar sobre saúde mental. E esse ano, o Janeiro Branco trouxe um tema que eu achei fantástico, que é a vida pede equilíbrio. Justamente isso, né? A gente encontra o equilíbrio na natureza, onde eu acho que é a forma mais rápida e simples que a gente encontra na vida de poder fazer uma comparação é isso, como a natureza é tão equilibrada, né? Tudo funciona em cadeia, tudo funciona em harmonia, e é isso que a gente tem que buscar na nossa vida, porque eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muitos filhos, eu tenho muitas responsabilidades, a gente pode dar conta de tudo, né? Às vezes esse tudo tem que ser um pouco diminuído também, porque tem coisas que a gente pega demais. Mas, enfim, a gente precisa buscar um equilíbrio para ser feliz e para ser saudável, acima de tudo. Então, esse ano, o Janeiro Branco traz esse tema para a gente refletir, esse equilíbrio que a gente vai buscar na nossa vida. E eu convidei a Kelly
para fazer essa parceria nessa live, que é psicóloga, ela já vai se apresentar, para falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Karina Beatriz Freiner, eu tenho 38 anos, eu sou aqui de Indaial, e hoje vamos falar então um pouco sobre isso. Sou jornalista, trabalho há 20 anos na comunicação e também tenho formação na área da psicoterapia da constelação familiar. Estamos aqui para trazer um pouquinho sobre essas ferramentas e mais uma reflexão sobre como a gente pode ter uma vida mais leve diante de tantos desafios. É a busca do equilíbrio. Uhum. Justamente. Obrigada, Karina. Então, vou me apresentar para vocês. Então, meu nome é Kelly Molinari, eu sou psicóloga e terapeuta integrativa também. Sou palestrante, né? Eu tenho um consultório particular aqui na cidade de Indaial. Trabalho dentro das práticas integrativas com Reiki, barras de axis. Eu tenho formação em coach e em PNL também. Então, além do consultório, faço palestras e treinamentos em empresas, escolas, né, conforme a necessidade das pessoas, sempre levando, né, esse olhar com mais amor, com mais carinho para a nossa saúde mental, para as nossas emoções, para que justamente, como a Karina falou, a gente busque uma vida mais equilibrada, né? E às vezes, para a gente dar conta de tudo, a gente vai ter que mudar um pouquinho a régua, né? Então, eu já atuo há 5 anos já na psicologia clínica, né? E também como fui muito sempre professora universitária. E a gente está aqui, né, não só no Janeiro Branco, né, Karina? A ideia é que a gente fale muito disso todos os dias, né? Janeiro é o start, né? Aquela folha em branco, né? Por isso que o branco, né, de janeiro, as folhas em branco, que a gente pode escrever novas histórias, que a gente pense nas nossas metas do ano, daqui, né, para 2023, 2024, para daqui a 10 anos, 15 anos, aonde que a gente quer chegar, né? E para a gente chegar lá, né, para atingir as nossas metas, a gente precisa escolher aqui. A gente precisa escolher hoje, né? É o agora, então, né? focar no agora. Focar no nosso presente, que aí vai reverberar no nosso futuro. Mas a vida é agora. Então, o projeto do Janeiro Branco, que a gente tem aqui em Indaial, é justamente trabalhar isso o ano inteiro. Quem acompanhar a nossa página do Instagram vai ver que a gente vai fazer movimentos, que a gente vai fazer ações e compartilhar informações aqui o ano todo. Das psicólogas que estão fazendo parte, informações que acontecem da cidade, enfim, a gente vai estar buscando movimentar a página o ano todo para que a gente justamente faça isso, que a gente fale de saúde mental em vários aspectos, em várias situações. Por exemplo, no mês de fevereiro, a gente comemora o mês também da fibromialgia, né? E aí é um momento que a gente vai falar dessa parte da fibromialgia. Qual é a relação entre a saúde mental? A gente sabe que a fibromialgia é uma questão que tem muito a ver com as doenças, né? O momento como a pessoa se sente. A gente fala o psicossomático. Então, a gente vai trazer vários temas, esse é só um exemplo, né? De vários temas que a gente vai fazer para falar sobre saúde mental. Então, acompanhem a nossa página aqui do Janeiro Branco Indaial. Muito bem. É isso aí, né, Karina? Então, vamos iniciar, né? A gente trouxe aqui alguns temas para a gente refletir hoje com vocês, algumas informações e também algumas práticas, né, que vocês podem utilizar no dia a dia, justamente para a gente procurar esse equilíbrio e também essa estabilidade emocional no nosso dia a dia, né? Porque as nossas emoções, elas que regem tudo, né? Então, tem aquela famosa frase: mente sã, corpo são. É isso aí, tudo começa aqui na nossa mente, né? Na nossa mentalidade, na forma como a gente dá significado para as situações do dia a dia, né? E como a gente lida com essas situações. Então, a gente vai falar sobre isso um pouquinho hoje. Exatamente, é isso aí, Kelly. O que a gente vem percebendo muito no dia a dia da gente é que a gente tem uma necessidade de sentir que nós precisamos mostrar para as pessoas que nós somos bons em tudo, né? A gente, principalmente na questão das mulheres, a gente fala, né? Porque eu preciso ser uma ótima mãe, porque eu preciso estar nos lugares incríveis, porque eu tenho que ser a ótima profissional, porque eu tenho que ser ótimo em várias coisas, né? Principalmente no Instagram, é muito bonito mostrar isso no Instagram. Só que isso traz pra gente, muitas vezes, um peso enorme, sem necessidade, uma autocobrança sem necessidade, e algo que, no fundo, é algo que, na verdade, as pessoas
nem estão tão interessadas no que você está fazendo, de verdade, porque as pessoas, elas se preocupam única e exclusivamente com elas. O que acontece é que às vezes é mais fácil a gente olhar para fora para não olhar a nossa vida. Então eu critico o outro para que eu não enxergue as minhas dores. Então chega um momento em que a gente traz essa consciência. Será que é necessário que tudo seja tão pesado, que a gente seja tão boa em tudo e esteja sempre tentando mostrar isso para as pessoas? O quanto eu sou inteligente, eu leio vários livros, o quanto eu sou isso, eu sou aquilo? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Se você disser para mim assim, ó, Karina, eu faço, mas eu gosto. Eu gosto de compartilhar livros porque as pessoas podem ter acesso a outros títulos e tal, e coisas que a gente leu. Ok. Eu não estou criticando, a gente está comentando e trazendo para uma reflexão. Eu sempre digo, o que faz bem para você é o que você tem que fazer. E isso é o que você vai sentir. Mas para muita gente, é só mais um momento de exaustão. É muito pesado e sem necessidade. Eu acho que isso deve ser uma realidade muito grande isso no teu consultório, né, Kelly? Sim, é o que a gente fala sempre, né, Karina, é que a busca incessante pela perfeição é o que tem adoecido as pessoas, né? Então, muitas vezes a gente fica preocupado em mostrar para o outro uma imagem que não condiz com a nossa realidade. E às vezes essa realidade, ela não condiz com a nossa essência e com aquilo que a gente gostaria realmente de viver. A gente acaba gastando tanta energia tentando se colocar em padrões, em caixinhas, né? E a gente não se pergunta realmente qual é a realidade que eu desejo criar. O que faz sentido para mim? O que é leve? Muitas vezes a gente faz escolhas, né, de acordo com o contexto que a gente está vivendo, né? Sim. Qual que é a faculdade que eu vou escolher, fazer, né? Se eu vou casar, se não vou casar, se eu vou ter filhos, se eu não vou ter filhos, como que tem que ser o formato do meu corpo, como que tem que ser o meu carro, como que tem que ser minha casa, como que eu tenho que me vestir. Ok, mas isso faz sentido para você, essa forma? O que é leve para você? Qual que é a tua individualidade, né? Eu sempre falo, ser diferente é fantástico, né? Só que ser diferente do todo, né? Também tem os seus desafios, mas é isso que é legal. As pessoas diferentes são aquelas que transformam o mundo, são aquelas que saem do fluxo do marche, né? Então, assim, o que você tem que comer, o que você tem que beber, o que você tem que vestir, como você tem que se aparentar ser, né? Quando a gente sai dessa marcha e a gente começa a olhar com mais criticidade para as coisas e olhar principalmente para a gente mesmo. O que faz sentido para mim? O que eu quero criar? Quais escolhas vão trazer mais leveza para a minha vida, mais equilíbrio, né? Às vezes a gente quer abraçar o mundo, mas esse mundo todo nem é nosso, né? E a gente acaba tentando agradar os outros com aquele sentimento sempre de frustração e de insuficiência, e a gente não olha para a gente em agradar a nós primeiro, né? Em transbordar. E a história do sonho do outro, né? Se eu tivesse a tal coisa, eu seria mais feliz. Se eu tivesse, ela como o outro tem, o outro... Eu acho que a mídia social, ela traz muito isso pra gente. Essa questão daquilo que eu quero mostrar. Então, eu tô sempre mostrando as melhores coisas da minha vida. E aí, tu olha a vida daquela pessoa e você acaba... julgando não é julgar a palavra, mas você acaba caracterizando aquela situação, aquelas postagens, aquela foto como a vida daquela pessoa. Só que ninguém sabe o que acontece por trás, né? Porque ninguém mostra as tristezas, os desafios, o que você enfrenta. E aí a gente fica comprando um presente que não é real. Eu gostaria que fosse assim, minha vida fosse assim. Aí eu tô sempre olhando para fora, buscando lá fora o que me faria feliz. E na verdade, aquilo, como você falou, aquilo não faz contexto comigo, não estou conectada, aquilo não é algo meu, que se identifica com o meu eu, aquilo se identifica com aquilo que eu estou olhando para fora, que eu estou buscando lá fora. Então isso gera muito sofrimento, porque às vezes eu não tenho dinheiro para ter aquilo, não tenho a condição para ter aquilo, e a gente fica numa frustração que, às vezes a pessoa chega a ter aquilo, quando a pessoa tem, a pessoa fala, mas é isso? Né? Ela não sabe por quê, Karina? Os estudos, eles comprovam que a felicidade de você adquirir algo externo, um bem ou qualquer situação, dura apenas 40 minutos. 40 dias. 40 dias.
E aí, pensa, você às vezes sacrificou 10 anos da sua vida achando que quando você atingisse aquele objetivo, você seria feliz. E depois de 40 dias passou, 10 anos para 40 dias, né? Então, assim, a felicidade, ela está dentro de nós, né? Então, assim, quem é responsável pela nossa felicidade? A gente mesmo. A gente não pode entrar numa relação ou esperar que qualquer bem externo, né, qualquer situação externa nos traga felicidade. Né? Porque a felicidade, ela é intrínseca, ela não é extrínseca. Porque senão ela dura muito pouco, né? Então, quantas vezes as pessoas entram numa relação com a intenção de, eu vou entrar numa relação para ser feliz. Não, você vai entrar numa relação para atender as necessidades do outro. Né? E um vai atender a necessidade do outro através de comunicação, através de diálogo. Ser feliz é responsabilidade da pessoa. De nós mesmos. E tem uma coisa, Kelly, que eu sempre falo e que eu gosto de pesquisar e eu acho interessante, é a história da felicidade contínua, né? Que é uma propaganda de margarina. Ninguém é feliz o tempo inteiro. E isso é algo que da nossa... nós somos seres humanos, até pela questão química do qual nós somos formados, né? Porque você não tem como estar... Você tem TPM, você tem dias de raiva, você tem estresse, você tem cansaço, você tem vontade de sair, de não estar mais ali. E várias e outras vontades que são extremamente naturais. E a gente tem que se permitir viver aquilo. Porque a gente também entrou no movimento da felicidade contínua, que chega a ser uma felicidade tóxica. Meu Deus, se eu não estou feliz... nesse momento é porque tem alguma coisa errada comigo? Não, gente, isso não é verdade. A felicidade é algo que a gente vai sentir em momentos e que é normal a gente sentir infinitas sensações e sentimentos porque faz parte da gente. O que a gente tem que medir é assim, quando existe uma tristeza que se torna contínua, que a gente não consegue mais sair daquilo, que você está triste, você não tem mais vontade de fazer nada, enfim. Aí você tem que ter um olhar especial. Mas ter dias infelizes também faz parte. Afinal, nós somos seres humanos, né? E os seres humanos, eles desfrutam de todas as emoções. Então, realmente, essa visão utópica de que você vai ser feliz o tempo todo, isso não existe. Todos nós sofremos de frustração, de ansiedade, a gente sente raiva. Só que o grande segredo é você aprender a utilizar os seus estados emocionais a seu favor. Né? Então, hoje de manhã até postei que eu fui na academia e eu não gosto muito de correr, assim, não é uma coisa que eu tenho muita habilidade, mas eu tava a fim de dar uma corridinha. O que eu fiz? Eu foquei na raiva. Não na raiva de fazer o exercício, numa raiva específica que eu tinha de uma situação. E aí eu comecei a correr e eu não senti o cansaço, aquela preguiça que eu tinha de correr, porque eu ativei todo o recurso que a raiva tem um grande potencial de energia, coloquei aquilo no meu corpo e eu consegui desempenhar numa coisa funcional, do que simplesmente eu estar com raiva e começar a xingar as pessoas, a quebrar as coisas, bater nas paredes como muitas pessoas quando podem fazem. É você canalizar os seus estados emocionais, a energia das suas emoções em prol dos seus objetivos. Raiva não é algo ruim, quando você sabe usá-la de forma funcional. O medo, ele nos alerta. Imagina se eu não tivesse medo e fosse andar no telhado. Possivelmente eu poderia cair porque eu estaria andando ali sem consciência que aquilo é perigoso. Só que quando o medo é excessivo, ele aprisiona. E o medo, ele tem que ser conselheiro e não carcereiro, né? Então, assim, é a gente entender as nossas emoções, como a gente lida no dia a dia. A gente vai sofrer estresse. Vão acontecer situações que são desafiadoras. As relações, muitas vezes, elas são desafiadoras. E como a gente faz para melhorar essas condições? Olhando para si, o autoconhecimento. Gente, não tem como fugir disso, né? A gente tem que ter a responsabilidade com a mudança que a gente deseja na nossa vida. Ninguém vai vir pegar a gente pela mãozinha e vai falar, eu vou transformar tudo na tua vida, né? Agora você vai atingir o corpo que você quer, você vai ter a conta bancária que você quer, você vai ter o relacionamento que você quer e eu vou fazer para você. Não, a gente é responsável por essa mudança. Então, a gente precisa se permitir a realizar essa mudança em nós mesmos.
E é muito, Kelly, além disso, a gente precisa muito compreender o outro, né? Quando a gente passa a se compreender, a gente passa a compreender o outro. Porque em situações onde existe essa questão de brigas, de desavenças, de raiva, são sempre situações em que as pessoas trazem para nós coisas que nós precisamos enxergar. E a gente faz o quê? Pela falta de autoconhecimento, a gente culpa a outra pessoa. Quantas vezes a gente fica com uma mágoa dentro da gente por alguém que falou alguma coisa que nos machucou? Mas esse é o momento que a gente poderia ter para olhar para isso e dizer, peraí, por que eu fiquei tão magoada com aquilo que aquela pessoa me falou? O que essa pessoa traz para mim? Então, nunca é algo muito pessoal, é algo que você tem que observar e tratar isso. Então, não é o outro, né? Somos nós, e isso é uma coisa que nós não somos criados a aprender. Nós não aprendemos sobre autoconhecimento. E a gente fica nessas desavenças que poderiam ser resolvidas de outras maneiras, que a gente poderia sofrer menos, né? Quando alguém traz algo que me agride, o primeiro movimento que eu tenho é o quê? Pá, eu respondo, né? Se eu tenho coragem, às vezes até engulo, porque depende do perfil da pessoa. Aí eu vou lá, respondo, brigo, xingo. O que acontece comigo? Eu fico mal, porque aquilo é uma coisa que me perturba. A outra pessoa fica mal, porque eu ofendi ela. E aí eu tenho um movimento negativo ali entre as pessoas, porque ficou um negócio mal resolvido, ela não gosta de mim, eu não gosto dela, a gente passa a se odiar. E tudo isso fica cada vez pior com o tempo. O que eu posso fazer? Como é que eu posso trabalhar isso? Quando alguém chega para mim e tem essa ação, eu tenho que pensar, por que isso me machucou? A primeira coisa que eu tenho que pensar, o que tem dentro de mim que acabou desencadeando esse movimento? E compreender o que aquela pessoa traz para mim, porque ela também tem dentro dela tudo isso. Então, é um exemplo de um movimento que acontece nas nossas vidas o tempo todo, em vários momentos, e que poderia ser mais leve se a gente tivesse um pouco de consciência em abrir essa situação, né? E abrir, eu não preciso falar com o outro para resolver isso, mas é a maneira como eu aprendo a lidar com essa situação. Justamente, né, Karina? Todos nós temos uma estrutura psíquica, uma programação, crenças que foram instaladas desde a nossa fase intrauterina, tem estudos que dizem, né? Então, cada pessoa, ela lida de alguma forma com a mesma situação, né? Eu e a Karina, a gente pode passar pela mesma situação e a gente vai lidar de formas diferentes de acordo com as nossas crenças. E eu sempre falo, aquela pessoa que mais te incomoda, aquela pessoa que mais te desafia, pai, mãe, irmão, vovó, cônjuge, é com essa pessoa que você mais tem a aprender. Porque aquilo que ela faz que te incomoda, às vezes é um trauma seu, uma ferida sua que não foi curada e não foi trabalhada. E o universo está colocando ali na tua frente a oportunidade de você aprender, a você ressignificar isso e você atingir um nível maior de consciência. E tem uma técnica de inteligência emocional para as relações, né? Quando a gente está em conflito, a gente quer sair xingando a pessoa, né? Ou querendo arrancar a cabeça dela. E os antigos já falavam, para e respira. Né? E o Daniel Goleman, né? Que ele é a referência em inteligência emocional, um psicólogo que lançou esse tema pelo mundo, né? Ele foi propagando esse tema pelo mundo. Ele tem a técnica dos 6 seconds. O que é isso? Para, conta até 6, conta até 10, respira e depois tenha uma ação frente à situação. Se a situação aconteceu e você já reagiu, começa a xingar, esbravejar, né? Começa já a ter uma reação sobre a situação, o que acontece? Toda informação que os seus sistemas sensoriais receberam, ver, ouvir e sentir, ficam trancados na nossa amígdala cerebral. Por 6 segundos, a nossa amígdala capta essas informações e fecha. Se você para, respira, se acalma, a amígdala vai abrir e essas informações vão chegar no seu córtex pré-frontal, que é a parte racional do teu cérebro. E aí você vai ter uma ação frente àquela situação e não uma reação. Tá vendo como é diferente? E é aquele momento justamente que a Karina falou, quando tu falou um monte de coisa e depois tu parou, saiu um pouquinho e falou, nossa, o que eu fiz? Porque você não esperou a informação chegar no lugar adequado, para você pensar de uma forma racional sobre aquela situação. Fizeram uma pergunta aqui, Karina, sobre a lei da atração, vou explicar um pouquinho, né? Então, o que acontece?
Nós temos emoções negativas e emoções, né? Na verdade, sim. A gente tem emoções positivas e emoções negativas. As emoções positivas fazem com que o nosso corpo libere certos tipos de neurotransmissores, né? Serotonina, dopamina, endorfina, que são hormônios do bem-estar, da felicidade. Estados emocionais negativos aceleram, fazem a gente produzir mais o que? Adrenalina, onde que a gente fica mais acelerado, né? E a gente quer mais irritado, mais nervoso, porque a gente está em estado defensivo o tempo todo. Quando a gente foca muito em coisas negativas e a gente está liberando essa quantidade de hormônios, a gente só está focando em coisa negativa, é só isso que a gente vê. A questão é do foco, né? Se eu fico o dia todo reclamando, né? De uma situação, mais daquilo eu vou ver. Eu vou faça um teste. Pensa em algum carro né, que você já quis comprar, ou se você está pensando em trocar de carro, ou alguma cor de roupa que você quer comprar, parece que tu só vê aquilo. É só aquele carro daquela cor e você nunca tinha reparado no mundo como tinha carros daquele modelo. É por quê? Porque o teu foco tá naquele carro, ou o teu foco tá naquela peça de roupa. Porque onde a gente coloca o nosso foco é onde que as coisas crescem. Então, tem a frase, né? Eu crio a minha realidade. Então, de acordo com o que você está pensando, a frequência que você está vibrando, você vai atrair mais daquilo para a sua vida. Quando você começa a agradecer, quando você começa a focar no positivo e ser grato até mesmo pelos desafios e pelas situações ruins que acontecem na sua vida, muitos milagres vão acontecer. E de você perceber nas pequenas coisas as dádivas que a gente tem todos os dias. A água que a gente tem para beber, o ar que a gente tem para respirar, né? As pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, aquele pai, aquela mãe, aquele cônjuge, aquele irmão que às vezes te irrita. Quantas pessoas gostariam de ter essas pessoas, né, na sua família e elas não têm mais, né? Eu sempre falo, as cadeiras começam a ficar vazias, né? Então, começar a agradecer, ser mais grato por tudo aquilo que você tem na vida. Coloca o foco no que funciona e não naquilo que está dando errado. E é aquela questão do treinamento, né, Kelly? Isso tudo é possível a partir da consciência e do treinamento. Porque nós sermos positivos ou negativos depende de quanto tempo nós passamos em estado positivo e em estado negativo, que é bem aquilo que você falou. Quantas vezes a gente... aquela história do dia, né? Comecei o meu dia, de repente o pneu do meu carro furou. Aí a pessoa já pensa assim, hoje vai ser aquele dia. Pronto, a primeira frase que tu solta significa, vou ter problema o dia inteiro, porque eu já tô com esse sentimento, tô reverberando, eu joguei pro universo isso falando assim, ó, vem problema, vem que hoje é o dia que eu tô aberto para isso. E a gente fica com raiva, a gente fica com isso, com aquilo, e daí você passa o dia inteiro criando situações e atraindo coisas negativas porque você tá negativo. Você tava reverberando em uma frequência baixa. E aí, claro, aquilo vai despertar automaticamente esse sentimento de situações negativas que aconteçam e as coisas vão aparecendo. E aí, no final do dia, você fala assim, ó, eu não falei que hoje o dia ia ser negativo, porque você criou essa situação. Agora, furou o pneu do teu carro. Você vai lá, você conserta, você respira fundo, você fala, graças a Deus que tinha alguém para consertar aqui, que deu certo, e agora eu vou trabalhar, e agora eu vou buscar fazer o que eu queria, ser ainda melhor, superar o meu dia, e pá, você chega no final do dia, você fez muitas coisas positivas, você nem vai lembrar às vezes do que aconteceu de manhã, de tantas coisas boas que você conseguiu naquele dia. E é incrível, Kelly, como essas coisas realmente funcionam. As pessoas falam muito que, porque o autoconhecimento, porque essa lei da atração, isso tudo é algo que todo mundo fala, mas que só se fala, só se quer vender. Mas é porque a gente tem que colocar para dentro isso. A gente precisa sentir isso de verdade, a gente precisa buscar isso de verdade e não só falar da boca para fora, porque obviamente que as coisas não vão funcionar. Se aquilo não for real, se você não estiver fazendo algo em que você se concentre, em que você acredite, em que você se abra para ter a experiência, isso não vai acontecer. E outra coisa que eu falo sempre, né? Agradece que você tem carro, porque só tem problema com carro quem tem carro. Né? Furou o pneu do teu carro porque você tem o carro. Então agradece porque você teve essa conquista, né? E é justamente o que a Karina falou, de a gente viver, da gente viver aquilo que a gente estuda. Não adianta você ler 30 livros em um ano. Nossa, eu li 30 livros.
E quanto desses livros você está aplicando na sua vida? Lê um e aplica 70% do que está naquele livro. E aí você vai ver a transformação. E outra coisa que eu falo sempre, né? Aprenda-se a se apaixonar pelo processo, né? A felicidade, ela mora no caminho e não no final. Então, aprenda a ter... O processo de mudança, ele é doloroso, ele não é fácil. Ninguém está aqui vendendo nada para vocês e não estamos falando que a vida é um conto de fadas. É difícil, dói, é desafiador, porque a gente tem que romper um monte de coisa que estava muito confortável, que o nosso cérebro já estava acostumado, ele não quer gastar energia para aprender alguma coisa diferente. Então, dói esse processo, mas precisa de paciência, persistência e resiliência, né? Então, assim, apaixone-se pelo processo. A história do hábito, da construção do hábito, né, Kelly? O hábito é o quê? Nada mais é do que uma ação, um movimento, que o nosso cérebro já não gasta mais energia para fazer, porque já faz parte do dia a dia. Um exemplo, trancar a casa. Quantas pessoas voltam para ver se trancaram a casa? Por quê? Porque é algo automático, né? Vai lá, eu tenho que sair. Tô pensando em 1000 coisas, tranquei a casa e saí. Então, meu cérebro não vai parar e falar assim, agora vamos trancar a porta da casa. Desligar o ferro. Outra coisa, que todo mundo, meu Deus, será que eu desliguei o ferro? Por quê? Porque é um processo automático. Você passa a roupa. Então, são coisas em que o cérebro já está acostumado, é algo que eu já estou acostumada, que eu não preciso gastar energia e foco para isso. Por isso que, para algo se transformar em hábito, é necessário que haja um tempo que você faça esse processo para que isso se torne automático, que o teu cérebro não precise mais gastar energia e foco para isso. Só que ali precisa de uma escolha sua. O que eu vou transformar em hábito? E que hábitos eu vou tirar da minha vida? O que me faz mal? E esse é um processo que vai exigir um pouco mais de esforço para você, de você, mas que, sem dúvida, aquilo que te faz bem será muito produtivo. E é o condicionamento, né, Karina? De novo, a persistência. Muitas vezes a pessoa, eu vou um dia para academia, ou eu vou fazer um mês de terapia e acha que a vida vai se transformar. É o condicionamento, né? Então, assim, eu sempre falo, o estado atual que você está hoje, ele não foi construído em uma hora, um dia, uma semana. Foi uma consequência de uma série de comportamentos, de escolhas, de atitudes, de mentalidade que você teve durante anos para você chegar no estado que você está hoje. A mudança é o mesmo processo. E você precisa condicionar a tua mente a se comportar de uma forma diferente. Então, quando a gente fala da meditação, que ela ajuda você a observar mais o seu corpo, compreender mais suas emoções, sair do automático, baixar a tua ansiedade com a quantidade de pensamentos que passam na sua cabeça durante o dia, a pessoa tenta um dia e fala assim, eu não consigo meditar, eu não tenho paciência para isso. Gente, não vai ter mesmo, é condicionamento, é treino. Então, se você quer um novo comportamento, você tem que tornar aquele hábito, né? Então, assim, faça aquele hábito, né, aquele comportamento todos os dias por pelo menos 21 dias seguidos. Que aí vai virar a chavezinha e isso vai começar a se tornar um hábito na sua vida. E o quanto que é importante a gente ter uma rotina, né, Karina? A gente tem que entender que a gente precisa, para ter equilíbrio, para conseguir lidar com as nossas emoções, com as situações que acontecem na nossa vida, a gente precisa de rotina e um estilo de vida saudável, que a gente não faz uma semana, um mês. A gente escolhe hoje e faz para o resto da vida. Né? Então, a importância de você dormir no horário, né? Quando que a gente deve dormir? O mais próximo de escurecer e acordar o mais próximo do amanhecer. Por isso que existe o dia e a noite. Porque é durante esse período que a gente tem um sono regenerador, que é onde que vai fazer toda a reposição hormonal que a gente precisa para acordar no outro dia, assim, nossa, eu tô descansado, disposto. Senão, vai dormir às 2, 3 horas da manhã, tu acorda, meu Deus do céu, né? Dormir até meio-dia, 1h da tarde. Você dormiu no horário errado, então você vai estar cansado, você não vai estar disposto. Condiciona sua mente a acordar todos os dias no mesmo horário, né? Então, é incrível quando você tem a constância, né? Então, a tua mente programa aquilo. Se eu preciso acordar todos os dias 5 horas da manhã, sábado e domingo acorde às 5 horas da manhã também. Senão, na segunda-feira você vai ficar com preguiça. E aí você tem a constância, a rotina, e é muito mais fácil para você não perder o foco e se desviar no caminho.
E por isso é importante o planejamento também, né, Kelly? Porque o planejamento, ele é quê? Ele é uma maneira do cérebro ficar tranquilo, porque ele sabe o que no dia seguinte será feito. Então, se você não consegue fazer um planejamento a longo prazo, os planejamentos, pelo menos, vou planejar uma semana, ou assim, mas eu só consigo de um dia para o outro. O que eu digo planejamento seriam coisas que eu vou fazer no dia seguinte, né? E planejamentos pequenos dentro de um macro. Para quê? Para que você consiga enxergar o que você precisa fazer e para que o teu cérebro saiba. Ele pode dormir tranquilo, porque amanhã eu sei que hora eu vou acordar, eu sei o que eu tenho para fazer e eu sei como vai ser o dia. Então, isso te deixa mais tranquilo. E, claro, sem falar como facilita para você conseguir fazer várias coisas ao mesmo dia com qualidade e também para você ter os momentos que você tem que descansar. Porque eu tenho muito trabalho, nem consigo almoçar. Daí vai lá e pega alguma coisa e come na hora, enfim, sai correndo. Aí trabalha até as 9, 10 horas. Daí a pessoa fala assim, mas a gente precisa trabalhar, senão eu não consigo ganhar dinheiro. Coisas totalmente diferentes, né? Excesso de trabalho não significa mais dinheiro, não necessariamente. Você tem que ter qualidade de vida, você tem que estar bem para você poder pensar, poder organizar e ter um sistema de gestão própria, e além da gestão da tua empresa, para você poder produzir mais sem trabalhar tanto e sem se estressar tanto e ser tão pesado. Então, o planejamento ele é essencial, ele é uma organização das tuas atividades para que o teu cérebro fique mais tranquilo mediante ao dia que você vai ter. E, enfim, e podendo dar conta de tudo e principalmente tendo seu tempo para comer bem, para comer tranquilamente, para estar com a tua família, para fazer as coisas que você gosta, porque senão acaba se tornando um excesso de trabalho, um burnout, né? E acaba estourando em algum lugar, né? Sempre no teu organismo com alguma doença e enfim. Justamente. E a relação entre mente e corpo, ela é muito intrínseca, né, Karina? Então, a mente está influenciando o corpo o tempo todo. Como a gente estava falando, a gente vai desfrutar de ter, né, ansiedade, ter esse sentimento de tristeza, medo na nossa vida, mas a gente precisa observar quando isso está ao extremo, quando isso começa a afetar a minha vontade de levantar da cama, de realizar os meus objetivos, muitas vezes tem de tomar banho, de ir para o trabalho, de me relacionar com as pessoas. A gente tem que observar se isso não começa a interferir nas áreas da nossa vida, né? E principalmente com doenças psicossomáticas, né? A doença do corpo, né? Quando o corpo ele já sinaliza quando alguma coisa na tua mente não está indo bem. Então, muitas vezes as enxaquecas, né? Pessoas que sofrem muito de enxaqueca, está muito relacionada ao estresse e ansiedade. Né? Então, a pessoa precisa colocar na sua rotina, no seu planejamento, momentos de descanso e de distração, né? Dores na lombar. Quem tem muita dor na lombar pode estar relacionado a alguma questão da sua área financeira, que não está indo muito bem, que você está muito preocupado com as contas. Então, dor na lombar pode ser isso, às vezes não é falta de postura, né? Atenção nos ombros, muita preocupação e muita pressão. Então, observe, o seu corpo fala, ele está falando com você o tempo todo. Doenças, né, Karina? O câncer. O câncer está extremamente relacionado a profundos sentimentos ressentidos. Alergias, pessoas que têm alergias na pele. Está muito relacionado com pessoas que vivem irritadas, vivem estressadas com o comportamento das outras pessoas. Observa o seu corpo. Né? A pele é nosso maior órgão, então é a proteção, é a pele que nos protege. E o que está, quando bate em mim, o que está ameaçando a minha proteção? É quando eu recebo coisas das quais eu não consigo lidar, né? Eu não consigo mais aceitar, eu não quero falar, eu não quero... E assim a gente acaba enchendo o corpo de alergia. E tem uma coisa muito interessante, Kelly, que é a questão do câncer, que seria justamente a questão de uma desordem no trabalho das células, né? E por que acontece isso? A história que a gente fala... justamente essa desordem é o nosso emocional, o nosso sistema. A gente vai começar a trabalhar, a fazer com que as nossas células trabalhem de uma maneira errada, justamente porque tudo que eu estou passando, né, tudo que acontece na minha vida, mas não aconteceu nada, mas tem coisas que a gente nem sabe, que vieram lá de trás, que estão no nosso inconsciente, que a gente precisa abrir para trazer. Então,
Quando chega no corpo, que é o que a gente chama que é orgânico, é onde a situação ela já tá física, né? Significa que o quê? Que o nosso corpo tá falando, tem alguma coisa errada, vamos olhar, tem alguma coisa errada. Não tem gente que faz assim milhares de exames e não dá nada? Uhum, uhum. Justamente, eu já recebi alguns pacientes com dores no corpo que vão parar, dor na perna, né? Taquicardia, né? Crise de ansiedade, as pessoas que são muito ansiosas e têm crises, têm a sensação que vão morrer, a sensação de morte. É o corpo que está falando, mas é a tua mente que está pedindo socorro, né? Então, assim, ela está mandando sinal no seu corpo de, por favor, me ajuda, olha para você, olha o que você precisa melhorar de novos comportamentos, de novos hábitos, né? E é aquilo que a gente sempre fala, né? Às vezes, meu Deus, vai falar de novo de beber água, de exercício Sim. físico, de meditação, de terapia ou de alguma prática, né? Sim, a gente fala de novo isso, mas eu pergunto, quem realmente pratica isso Nossa. todos os dias? Quem realmente inclui isso na sua vida e prioriza, né? Dá um jeito de planejar e de encaixar isso na sua vida para realmente ter qualidade de vida e um estilo de vida saudável. Então, a gente sim vai falar até o maior número de pessoas conseguir incluir isso na sua vida. E assim, Kelly, é justamente a questão de querer, né? As coisas só podem mudar a partir do momento que as pessoas aceitarem isso. De que eu realmente fizer e tudo é a base do teu comportamento. Porque assim, eu não tenho tempo. O tempo somos nós que criamos. O que eu tenho é que priorizar certas situações. Eu não tenho dinheiro. Não, dinheiro você pode ter. O que eu estou fazendo hoje para que isso aconteça? Que é a história de assim, o meu sonho é comprar um carro, ok, beleza. Eu já sei até o modelo, sei qual é, ok. E a minha pergunta é, o que você está fazendo hoje para conseguir esse carro? Então, não estou fazendo nada, eu só estou com um sonho. Que tipo de energia que você está colocando nisso? Você tem que ter um movimento de fazer algo. Eu vou guardar dinheiro, eu vou guardar 10, 20... que tipo de planejamento eu fiz de financeiro para que eu chegue neste objetivo? Então, pode ser que nesse percurso que eu esteja fazendo do meu planejamento para comprar o meu carro, aconteça algo muito incrível, assim, eu consegui um trabalho, daí eu consegui mais dinheiro, fui lá e coloquei mais dinheiro. Pode ser que nesse percurso eu ganhe alguma coisa. Então, eu, sei lá, comprei uma trimania e ganhei um dinheiro, fui lá e guardei. E assim, cheguei mais próximo, né? Cheguei antes do que eu tinha planejado no meu objetivo. Agora, se você não fizer nada, quando você tem um objetivo, uma meta, ela vai ficar no sonho. Vai ser mais um dos muitos pensamentos que você tem, que estão ocupando espaço do teu cérebro, mas que, na verdade, você não está fazendo nenhum movimento para que a coisa aconteça. E é o que eu sempre falo, não viva na frustração, entre em ação. Comece a entrar em ação e colocar foco naquilo que você quer realizar. Os sonhos, eles foram feitos para serem vividos, experienciados, e não para ficar apenas na nossa imaginação. Uma das 7 leis espirituais do sucesso é peça e receberá. Mas sempre falo que falta uma palavrinha ali no meio, é peça, entre em movimento e receberá. Né? Porque se você está procurando um emprego, ninguém vai bater na sua porta, imaginar que você está procurando um emprego e te oferecer esse emprego, né? Se você quer empreender, ninguém vai fazer isso por você. Você precisa vibrar positivo, fazer o teu planejamento e entrar em ação, né? Entrar em ação, definir quais são as etapas, né? E se dedicar a realmente realizar aquilo. E aí vão aparecer muitas crenças, muitos bloqueios, e aí você vai ter que procurar, possivelmente, né, algum mentor, né, alguém que pode te ajudar a desbloquear isso, um processo psicoterapêutico, uma prática integrativa, para que você desbloqueie isso e você realmente alcance aquilo que você deseja, porque talvez você precise de apoios, né, para que você realize os seus sonhos. E o que eu queria dizer que ali, assim, nesse traço, nesse caminho que a gente tem para alcançar os nossos objetivos, como você falou agora, vai ter muitos momentos e muitos desafios, que a gente vai ter vontade de desistir, que a gente vai achar que não é pra gente, que a gente vai olhar e falar assim, mas isso aí vai dar muito trabalho, ou até os momentos, às vezes eu quero algo, mas aquele especificamente não é o momento, e lá na frente é que pode ser o momento. Então, coisas que a gente vai encontrar os desafios, e aí chega um momento que você fala, né, que você vai fazer a tua escolha, não, eu vou continuar,
e até eu vou buscar ajuda para me sentir melhor ou para ter mais coragem nesses desafios. E isso é importante a gente falar, e é isso que a gente enfatiza muito no Janeiro Branco, né? A terapia não deve ser vista só por pessoas que estão doentes, ou por pessoas que elas estão muito mal, ou por situações em que eu sou obrigada a procurar a terapia. A terapia ela tem que ser uma alternativa, e a terapia, eu digo, mas os processos terapêuticos, que como a gente falou, existem vários, em que você vai buscar para conhecer mais, para se conhecer mais, e para tornar a tua vida mais leve, porque vai te trazer esse sentimento e esse momento de reflexão, independente do tipo de terapia que você encontre, né? Da ferramenta que você encontre. Mas como é importante a gente olhar para isso e falar, sim, eu faço terapia, sim, eu faço reiki, sim, eu faço terapia com a psicóloga, sim, e sem ter aquele medo de falar assim, meu Deus, alguém vai descobrir que eu tô fazendo isso e agora? E falar sobre isso. E se eu tô triste, se eu tô deprimido, se eu tô eu não posso procurar, porque alguém vai saber que eu tô procurando, né, um profissional, não quero falar. Ah, eu sou louca, vão falar que eu sou maluca, né? Eu vou ficar louco, você falar de mim, eu vou ganhar, né? Gente, o momento é esse, pra gente realmente chegar e falar, não, eu preciso, eu devo procurar alguém para conversar, eu devo procurar um profissional para me orientar. Então, esse movimento da gente se permitir, da gente quebrar esse tabu e da gente fazer, porque se eu puder fazer, eu faço lá no começo, né? Lá onde eu quero melhorar minha vida, eu quero chegar num tal objetivo, para não deixar chegar nesse momento intenso de dor. Até a aceitação do medicamento. Ah, não, eu não tomo essas coisas. Não, isso daí eu não vou tomar, não. Isso daí... De entender que se precisa, precisa. De que é o médico que vai te orientar, de que é o psicólogo que vai te orientar no que você precisa fazer, se procurar um médico para tomar o medicamento ou não. Então, tudo isso só depende de você. Mas a gente precisa falar disso, né, Kelly? E é um processo, né, Karina? Eu sempre falo, não espera chegar no fundo do poço para você olhar para a sua saúde física, para a sua saúde mental, né? A terapia, os processos de desenvolvimento pessoal, como eu gosto de falar, assim, é para todos que estão em permissão de mudar. Então, às vezes você olha para, não, mas eu não tenho nenhum problema grave, assim, tem pessoas que sofrem muito mais do que eu, mas a tua dor é a tua dor, né? Às vezes tu olha ali para a tua roda da vida, para as áreas da tua vida, e você vê que o seu relacionamento não tá bem, ou a tua saúde física não tá bem. E aí você percebe que tem alguma coisa te bloqueando que essa área da vida não tá bem. E aí as outras áreas daqui a pouco começam a ser afetadas por essa área. Então, se você identifica que se você precisa mudar alguma área, dar uma elevada nela, às vezes você precisa realmente procurar esse processo de desenvolvimento pessoal para você conseguir fluir na sua vida. Então, não espere as coisas se agravarem. Comece hoje, comece esse movimento, né? Vamos tirar esse tabu que terapia, né, é coisa de louco, é coisa de maluco, e que sejamos malucos, então, mas somos malucos conscientes. Malucos, então, que estão procurando desenvolvimento, que estão procurando mudança, e são esses malucos que estão transformando o mundo, porque eles não se limitam à mediocridade, aquilo que é morno. Eles sabem que eles podem alcançar muito mais, porque você tem um brilho divino dentro de você, você tem muito potencial. E é isso que mais assusta a gente, e a gente precisa descobrir como deixar isso vir para fora. E aí você alcançar o seu potencial máximo nessa vida. E mais uma vez, Kelly, a história do olhar para você, não se comparar. A gente se perde muito nisso. Quando eu olho para fora, que eu estou o tempo inteiro olhando o que o vizinho está fazendo, o que o BBB está fazendo, o que não sei quem está fazendo, o que está comprando, é onde eu não estou focando na minha vida, não estou olhando para mim, eu não estou olhando das minhas dores, para aquilo que eu quero conquistar, eu não estou colocando o meu tempo e a minha energia naquilo que pode me fazer crescer. Então, olhar a roda da vida é onde você vai olhar para você, sem comparações, sem dizer, o que tem mais, o que tem menos, mas olhar para a minha vida. E quando as pessoas passam a ter esse hábito de olhar para a sua vida e elas começam a se conectar com elas mesmas, o que é se conectar? É elas poderem sentir colocar para fora o que elas estão sentindo e identificar seus sentimentos e trabalhar isso. Se eu tô triste com o quê? Com que pessoa? Como eu me sinto naquela determinada situação, no meu relacionamento? Então, tô pegando tudo aquilo, tô colocando aqui na minha frente, tô olhando e tô falando, tá, então agora vamos olhar.
Se a gente falar de uma maneira figurativa, né? Tá aqui na minha mão, sou eu. Se eu pudesse me olhar, né? Se eu estou me olhando aqui na frente, como eu reajo com as minhas ações, o que eu diria de mim mesmo? Essa reflexão que a gente não faz, a gente não para fazer. Mas é olhar para si, olhar para os teus comportamentos, olhar para até como você se veste, como você se posiciona, como você age nas situações. Então, é um julgamento de você mesmo, né? Não é nem um julgamento, digamos, é um observar, né, de você mesmo, para daí entender um pouco a tua vida. Eu acho que isso a gente precisa começar a falar, para a gente buscar esse exercício, buscar esse hábito de olhar para si e de melhorar, porque eu tenho que ser melhor que quem? Que eu ontem, que eu mesma. Eu tenho que me superar e não superar o outro. Justamente, né? Olhar para si e no seu processo, né? Sem comparação, sem buscar ser aquela pessoa, porque você tem as suas próprias habilidades, né? Os seus próprios talentos e é nisso que você vai crescer. O universo ele é abundante, tem espaço para todo mundo e a gente não precisa ser o outro para ser feliz ou para alcançar aquilo que a pessoa tem. A gente vai alcançar da nossa forma dentro daquilo que a gente vai colocar a energia com os nossos talentos, né? Com aquilo que é único nosso. Porque cada um de nós tem um potencial único, com certeza. Isso aí, né, Karina? Eu paro de copiar os outros, né? Eu paro de copiar e construo o meu próprio mundo, os meus próprios desejos, os meus próprios materiais e a minha própria vida. E aí eu começo a ser mais proativo para o meu sucesso. Eu invisto na minha carreira, no meu momento e em mim. E é isso que vai fazer o teu foguetinho acordar e seguir em frente. Justamente, né? Olhar para si. Gente, é isso, né? Então, assim, entenda que o processo de desenvolvimento pessoal, né? Terapias, aquilo que você escolher que fizer mais sentido, de você lidar melhor com as suas emoções, entender que às vezes você precisa passar por esse processo da medicação, não é todos os casos, mas às vezes você precisa passar por isso, por alguma situação específica, mas você vai passar, é um estado, né? Então, se priorizar, olhar para o nosso desenvolvimento, para a nossa saúde mental, nossa saúde física, nunca é gasto, é investimento. A gente precisa mudar essa palavrinha, porque a gente gasta com brusinha, gasta com jantar, gasta com rolezinho, e a gente não investe na gente, que é o bem mais precioso que a gente tem, a nossa vida e o nosso desenvolvimento, né? E a gente estar bem todos os dias, em acordar motivado para, sim, passar pelos desafios da nossa vida e atingir níveis maiores de consciência. E se nós estamos bem, se nós estamos felizes, tudo ao nosso redor vai fluir de uma maneira também mais tranquila, mais feliz. A gente vai conseguir ter mais estabilidade emocional para justamente lidar com os desafios, lidar com as pessoas, para a gente orientar as pessoas, para a nossa família, os nossos filhos, para todos. Então, nós somos as pessoas mais importantes do mundo. E nós temos que estar bem para quê? Para que a gente possa dar o melhor de nós para os nossos filhos, para o nosso companheiro, para a pessoa que está com a gente, para as pessoas ao redor no nosso trabalho. Então, e ali o resto que existe no mundo, todas as coisas que estão disponíveis, a gente merece usufruir. A gente merece ter bons jantares, a gente merece ter boas roupas, a gente merece ganhar dinheiro, a gente merece viajar. Tudo que há de melhor no mundo, todos nós somos merecedores. Só que tudo precisa começar por nós. Essa é a nossa raiz, é a base da vida. Nós. Como nós estamos, como a gente está se sentindo. Porque é isso que é com isso que a gente vai atrair todo o resto que vem, desde as oportunidades, as pessoas. Essas coisas elas têm que vir com leveza, né, Karina? Elas não têm que ser um peso para a gente conquistar, né? Então não tem que ser tudo contadinho para você jantar, né? Não estou dizendo que não vão comprar as roupinhas, né? Não vão ter os jantares assim, sim, mas isso tem que vir com leveza e não a custo da nossa saúde mental, da nossa saúde física, né? A gente tem que a gente só transborda aquilo que a gente está cheio, então a gente tem que transbordar e atrair isso com leveza. Exatamente, é isso mesmo. Então a gente vai encerrando aqui a nossa conversa. Tem muito assunto, né, Kelly? É uma área maravilhosa que tem várias coisas. Toda.
A gente tem várias coisas para falar, tem vários livros para indicar. A gente podia fazer um post, né, de indicação de livro também aqui para o pessoal. E é isso, gente. São momentos da nossa vida, são técnicas simples, mas que podem te dar um bom resultado, mas a base de tudo é você. Você tem que investir em você. É como você se enxerga nesse mundo e o que você quer para sua vida, né? Para você ter uma vida melhor, para você ter uma vida mais próspera. Então, a gente agradece as pessoas que estão aqui, que estiveram presentes. Vamos compartilhar essa live. A gente vai deixar também algumas dicas depois aqui de livros, de referências para vocês verem. E vamos seguir em frente. Falar de saúde mental, falar sobre como a gente se sente e vamos estimular as pessoas cada vez mais a procurar ajuda e a falar sobre isso e quebrar esses tabus, porque todas as pessoas do mundo merecem ser felizes. E a frase, né? Gente feliz me incomoda. Exatamente. Gente, é isso aí. Gratidão pelo tempo de vocês, por vocês terem escolhido estar aqui conosco. Vai no aviãozinho ali e compartilha com quem não conseguiu acompanhar a live ao vivo, assistir depois da gravação. Se você não acompanha tudo, assista a live como um todo, né? E no mais, a gente fica à disposição, né, Karina? Então, continue seguindo aqui o Instagram do Janeiro Branco, das profissionais que estão aqui nesse movimento de levar mais informações para vocês, né? De sensibilizar mais sobre a saúde mental, né? Então, seguem as profissionais aqui que a gente tem muito conteúdo bacana para ajudar vocês nesse processo e qualquer coisa, contem conosco. É isso aí. Quem tiver perguntas, quiser falar também, a gente vai deixar aqui na live os nossos Instagrams ali para conversar, enfim, contatos. E vamos seguir com a nossa campanha Janeiro Branco, não só em janeiro, mas os outros meses do ano, para que a gente possa compartilhar outros assuntos relacionados à saúde que sempre tem a conexão com a saúde mental, porque é corpo e mente, né, Kelly? Justamente. Não tem como separar, né? A gente é um ser integral, né? Corpo, mente e espírito. Então, a gente precisa sempre estar em harmonia e equilíbrio com tudo isso. Certo. Obrigado, Kelly, pela parceria. Esse é só o início de novo, Karina. E uma ótima tarde a todos, um ótimo final de semana. Um beijo grande e fiquem conectados com a gente aqui no Janeiro Branco Indaial. Beijo, pessoal. Tchau.